Olá, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz, um grande abraço. Vamos começar, né? Já 20 horas. Vamos convidar a todos então para fecharmos os nossos olhos, nos entregando à oração, abrindo o nosso coração ao sol da bondade divina, ao sol das luzes que vem do alto, partindo de Jesus, partindo da espiritualidade. Que em nome de Deus derrama sobre todos nós as bênçãos curativas, alentadoras, calmantes, revigorantes, para todos nós que necessitamos, Senhor Jesus, todos nós que estamos aqui neste planeta para evoluirmos, passando pelas provas e pelas expiações a que devemos passar, compreendendo que todos estamos aqui para melhorar. Que a luz do teu amor possa nos estimular para o alto, para o bem, lembrando-nos a cada dia que tu és o caminho da verdade e da vida. Tu és a bússola divina, tu és a porta que conduz ao Pai. Ajuda-nos, Senhor, fortalecendo-nos a vontade, amparando-nos a fé e o ideal, para que nós não desfaleçamos em meio à jornada, para que a cada dia possamos acordar para o novo dia e aproveitarmos das bênçãos do alto, transformando essas bênçãos em recursos produtivos para a nossa existência, transformando-nos para melhor. Abençoa, Senhor, todos os irmãos, as irmãs, abençoa todos os companheiros que estão participando conosco neste momento, no plano físico e no plano espiritual. Abençoa toda a equipe que nos ampara, abençoa todos os centros espíritas que estão conectados a nós, todas as casas, todos os grupos de estudo, todos aqueles que de boa vontade se aproximam desse trabalho, guardando no íntimo o desejo sincero da renovação e que a doutrina espírita possa nos ajudar, nos dando elementos para essa renovação, Senhor. Muito obrigado por tudo, que a luz do teu amor preencha os nossos ambientes e os nossos corações. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos, né? Todas as noites aí de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, tá? Então, você que está chegando aqui hoje, está conhecendo o nosso trabalho, receba o nosso abraço e seja bem-vindo, tá? Quem não estiver bem, vai ficar melhor, tenhamos confiança, vamos nos ligar ao estudo e vamos permitir que a espiritualidade, né, possa agir em nós através da nossa confiança, através da nossa disponibilidade. Então vamos em frente, né, pessoal? Vamos dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec perguntou para os espíritos, né? Fez 1019 questões que os espíritos responderam. Esse livro foi lançado em 1857, tá? Na França, né? Então, é, Allan Kardec ele era um pesquisador, né? Era um cientista, um professor, né? Então, é uma pessoa muito culta que fez perguntas muito atuais ainda hoje, né? E que nós podemos aproveitar para ampliarmos o nosso conhecimento sobre a relação entre a vida material e a vida espiritual, tá? Então vamos lá, né? Nós vamos começar hoje o tópico possessos. A parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 19, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então o tópico aqui a ser analisado é possessos. Falar sobre a possessão. Existe a possessão? Da gente ficar possuído, né? Vamos ver aqui na sequência das perguntas, a gente vai entender, tá?
473. Allan Kardec então indaga os espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Não é? Vamos de novo aqui, ó. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal, tomar um corpo de alguém temporariamente, né, de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado, num corpo vivo, né, e obrar, né, e fazer coisas ali em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo, né? Vocês acham que é possível, pessoal? Pode acontecer isso? O que vocês acham, né? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar também, né? Acrescentar aquilo que acharem por bem. Tá? E a gente vai interagindo aqui, né? Na área de texto aqui, né? A Cida, sim, acho que pode. Silvana também acho que sim, Nayara sim, a Gilda acho que não, né? Vamos ver aqui, pessoal, vamos ver a resposta, né? Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado, e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Vamos ver aqui a resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa, né? Tem um certo folclore, né? Aquela coisa do espírito entrar na pessoa, né? Depois de sair da pessoa e entrar numa outra coisa, né? Tem um certo, uma coisa meio hollywoodiana, né? Dos filmes de Hollywood, né? Ficou meio folclore, assim, né? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa, não é exatamente assim, né? Identifica-se com um espírito encarnado, com uma pessoa encarnada, né? Cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com eles, com ele. Então vamos lá, né? Então aqui os espíritos, a princípio, né, eles responderam de uma outra forma. Com o tempo nós vamos processando melhor essa questão da possessão, né? Então os espíritos explicaram que ó, não é exatamente o espírito entrar no corpo de alguém que está vivo, né, que está encarnado, né? Um espírito obsessor de entrar num corpo como a gente entra numa casa, não é exatamente assim, tá? Como é que começa? Começa com uma ação telepática, né? Primeiro a gente começa a receber isso, o próprio Manuel Filomeno de Miranda ele explica nas obras através do Divaldo Pereira Franco, né? Então a gente começa a receber os estímulos a princípio telepaticamente, na obsessão simples, né? Se a gente começa a aceitar aqueles pensamentos, a vontade do espírito que está tentando se inserir no nosso pensamento, a gente começa a aceitar, aí vai aprofundando no subcórtex. Primeiro a nível de córtex, depois no subcórtex, já começa a aprofundar nas células do cérebro, tá? Então aí começa a fascinação, que é o espírito começa a fixar certos conceitos, pensamentos, comportamentos, né? Ele começa a colocar ideias estranhas na nossa mente, vai aprofundando a influência. Ele começa a dominar a nossa mente, né? E se impor sobre nós, inclusive interferindo até nos centros energéticos nossos. Depende do centro que nós estamos mais predispostos, né? Tá? Onde começa a haver uma vampirização, né? Determinado centro vital nosso, né? Então aí ele vai aumentando a influência, né? Vai aumentando se a gente não tratar, se a gente não perceber, não tiver o tratamento adequado, essa influência vai aumentando. Então ele começa a influenciar mais áreas do cérebro, aprofundar a influência no sistema nervoso, inclusive na medula, cerebelo, né?
Mas isso com a anuência do encarnado. Por quê? Por causa do que o Espírito falou aqui, ó. Identifica-se com um espírito encarnado, com uma pessoa que está encarnada. Quer dizer, há uma identificação, há uma sintonia, né, dos gostos, hábitos, tendências, né? Quer dizer, ele propõe uma coisa e o encarnado aceita. Ele propõe algo e o encarnado aceita. Tá? Cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Né? Quer dizer, há uma identificação dos pendores, dos gostos, dos hábitos, né? Dos defeitos, né? Certo? Então o que acontece? Ele começa a se colar, ele começa ali a se vincular, né? Num sistema nervoso, como se fosse uma planta, como se fosse um parasita ali que vai grudando numa árvore e vai se enraizando ali na árvore para sugar a seiva da árvore, tá? Seria mais ou menos isso. Certo, pessoal? Então, vocês percebem que é diferente dele simplesmente entrar na pessoa, entrar, sair, né? Não é bem assim, tá? Então, é um processo lento que muitas vezes demora bastante tempo para que haja um enraizamento, né? Do perispírito do espírito, né? Obsessor com o perispírito do encarnado. Com a mente, né, do encarnado, com o perispírito e com o seu corpo físico também, tá? Então, aí começa a haver um processo de simbiose, né, de trocas energéticas, de pensamentos, de tudo entre os dois que estão ali grudados praticamente, né? Isso vai acontecendo gradualmente, tá? Então, aquilo que a princípio era só pensamento, era só emoção, sentimento, começa a se transformar numa influência também nos centros vitais, né? Então, nas percepções corporais, no funcionamento do organismo, tudo começa a sofrer a influência do espírito que está, que está cada vez mais enraizado ali no encarnado, tá? No processo obsessivo. Ok, pessoal? Isso aqui não depende de religião, não depende de filosofia, não depende de nada. Isso aqui é um processo que ocorre em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa e espírito que estejam sintonizados de uma forma negativa num processo mais grave, vamos dizer assim, que é uma ligação mais profunda entre um espírito e o encarnado, uma ligação prejudicial, tá? Não depende da religião que a pessoa tenha, o que influencia a questão é qual é a condição moral do encarnado. Ele tem defesas, ele usa a oração, o evangelho, a caridade, ele acende a própria luz ou não? Ele não faz nada disso. Entendeu? Não faz nada disso. Não se protege, tem maus hábitos, né? Então ele sintoniza muito facilmente com o espírito obsessor. Por falta de defesas morais, por falta de defesas mentais, cultiva muito pensamento ruim, né? Pessimismo, tudo mais, tá? Ok? Geralmente há processos de culpa graves também nesse processo, né? Tá? Então é alguém cobrando e alguém devendo, né? Tá? Então é um processo lento, né? Aí continuando, né? Mas o encarnado, continuando a resposta, tá? Mas o encarnado é sempre quem atua, tá? Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido, né? Quer dizer, na verdade, vai havendo essa simbiose, vai havendo essa conjunção de pensamentos do espírito com o encarnado, tá? Não é que o espírito expulsou o encarnado,
Aí agora o encarnado não tem mais ligação com o corpo, agora é o espírito obsessor que está comandando o corpo, que é ele que é o dono do corpo. Não, isso não existe. Tá? Não há um desligamento do encarnado do seu próprio corpo. E o outro roubou o seu corpo. Isso não existe. Pode ter uma influência muito grande do desencarnado sobre o encarnado, sim. Pode ter uma influência muito grande. Mas, como a gente disse, é um processo que vai havendo uma anuência do encarnado. Ele vai meio que permitindo, ele vai meio que deixando, entendeu? Através às vezes, da culpa, né, que ele traz. Certo, pessoal? Por isso que os espíritos disseram aqui, né? Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material, tá? Então, o dono do corpo, né, não vai se desligar, o espírito não vai se desligar do corpo e o outro vai possuir do corpo, vai passar a ser o dono do corpo. Não. Mas o espírito vai dominando a vontade do encarnado, vai dominando os pensamentos do encarnado, vai dominando as escolhas ali, ele vai participando e influenciando moralmente o encarnado, entendeu? Porque o encarnado foi dando, ele foi cedendo, foi permitindo que isso acontecesse, tá? Certo? Mas ele pode recuperar, né, com o auxílio, né, nesse caso mais grave, ele vai precisar, né, recuperar através do auxílio das pessoas, né, do passe, da oração, né, e ele querer também se melhorar, ele querer se libertar dessa influência tão perniciosa, tá? Ele tem que querer também. É um processo sempre muito penoso, né? É muito ruim, né? Mas a pessoa pode sair disso, né? A gente tem que, em primeiro lugar, cuidar para não entrarmos nisso, né? Então, o trabalho preventivo, que é o trabalho do pensamento correto, da ação correta, né? De não prejudicar ninguém, lesando a vida dos outros, né? Então, ação correta, por isso que o evangelho é importante, por isso que a gente saber como viver é importante, né? Viver com amor, viver de uma forma positiva, saudável, é muito importante, para que a gente tenha resistências morais, de modo que a gente repila, né? Nós precisamos repelir essa influência nociva. Quando vem um pensamentozinho, né, de ódio, de raiva, de mágoa, né, de preguiça, a gente já vai, né, a gente já vai expulsando de nós. Nós temos que cortar, né, pensamentos negativos. Porque é através dali que os espíritos vão se ligando a nós. Tá? Ok? A Maria Elisa, mas ele pode influenciar para o bem? Quando era criança, sempre ia uma senhora que benzia, falava que era preto velho, só falava coisa boa. Tá, os espíritos influenciam para o bem, os bons espíritos, né? A gente tem visto sempre isso, né? A gente tem falado sempre, né? Os espíritos infelizes, eles tentam se apoderar de nós, da nossa vontade, né? Nos destruir, nos levar para o abismo, né? E os bons espíritos tentam nos ajudar, nos fortalecer, nos instruir, nos proteger, mas nós precisamos nos ajudar também, né? Tá? O Andrade, e na subjugação? A subjugação, ela seria praticamente o que está se chamando aqui de possessão, né? A possessão absoluta não existe, como os próprios espíritos explicaram, né? Essa possessão, ela seria a subjugação. Porque o que que é, senão aquilo que a gente está falando, de uma vontade alheia à nossa, que está dominando a nossa, está subjugando a nossa vontade.
Estamos ficando subjugados, entendeu? Estamos ficando dominados. O espírito está dominando a nossa vontade, dominando as nossas emoções, dominando até os movimentos. De repente a pessoa começa a ficar violenta, né? Começa a querer brigar, bater, faz coisas que não queria, quebra coisas, né? Depois se arrepende, se descontrola, né? Isso começa de pouquinho, que vai aumentando até um descontrole muito grande, né? Então o espírito vai subjugando o encarnado, tá? É como se a gente fosse perdendo um terreno que nós temos que recuperar aquele terreno. O terreno é dentro de nós, na nossa mente, o nosso cérebro, né? No comando do nosso corpo todo. A gente vai perdendo um terreno e nós precisamos recuperar. Quem manda no meu corpo sou eu. Quem deve mandar na minha mente sou eu. Quem deve mandar na minha vontade, nos meus movimentos sou eu. Eu não posso deixar que alguém passe a dominar, entendeu? Então é algo que a gente precisa assumir na nossa vida, né? Nossa vontade, no nosso fazer. O De Paoli, quando a sugestão vem de outros encarnados. Então, não tem pessoas subjugadas a outras pessoas encarnadas, né? Né? A diferença é que estão os dois em corpos materiais, né? Mas se tivesse um fora do corpo, provavelmente seria um espírito que estaria subjugando o encarnado, né? E os dois encarnados, um está subjugando o outro, né? Dominando quase que absolutamente a vontade, o fazer do outro, né? Então é de certo modo isso. A diferença é que os dois estão encarnados, né? Aliás, tem muito isso, né? Ok. A Conceição, qual é a diferença dessa situação com uma pessoa que está sendo influenciada como obsessor, acompanhado? A diferença é quantitativa, não é qualitativa, é quantitativa, né? Porque essa influência ela vai desde uma obsessão simples até uma subjugação, uma possessão, nesse caso, né? Entendeu? Vai desde uma nuance mais leve até uma nuance mais escura, vamos dizer assim. Entendeu? Uma coloração mais leve até, né? Quer dizer, a diferença é quantitativa. Quer dizer, o quanto eu estou me deixando influenciar. A gente começa por pouquinho, mas aí se a gente não for fazendo esse trabalho de asepsia mental, emocional, de limpeza, né, da nossa mente, do nosso coração, né, da nossa energia, se a gente não for fazendo essa limpeza e formos permitindo que o mal vá se estabelecendo em nós, né, nós vamos nos deixando dominar devagarzinho. Por isso que aquilo que a gente não quer, nós não devemos nem um pouquinho. Aquilo, aquilo que faz mal, nós não devemos nem a primeira gota, nem o primeiro, né? Aquilo você já corta já de vez. Por quê? Porque se você mantém uma coisa que é ruim, mas só um pouquinho. Vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mais depois da manhã, um pouquinho mais depois. A hora que você vê, já criou um novo hábito, criou um vício, criou um, né? E para que começar uma coisa que você depois vai ter que sair disso, né? Para quê? Para que a gente vai deixar se fixar num problema, um mau hábito em nós que vai se enraizar e depois vai dar um trabalho enorme para desfazer esse mau hábito. Então já nem deixa fixar. É ruim, já nem deixa fixar, né? Já não faz nem uma vez. E fez, não faz mais, então já, né? Já vai cortando mal pela raiz, para não deixar que aquilo se transforme num problema crônico, né? Não tem aquela frase assim, ó, semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter. Semeia-se um caráter e colherás um destino, né? Então começa num ato que se transforma num hábito que vai fazendo parte do nosso modo de ser
E esse nosso modo de ser passa a condicionar o nosso destino, tá? Tudo começa no ato, né? Ok, certo, pessoal. Vamos lá, vamos continuar, né? Então, é através da vontade, né, que ele vai dominando, né? Através da sintonia. Então, nós temos que desfazer dessa sintonia. Os espíritos infelizes não gostam de coisas boas. Então, a gente tem que fazer bastante coisa boa. Pensamento bom, música boa, atividade boa, né? Nós temos que encher a nossa vida de coisa boa, tá? Pensamento positivo, caridade, né? Então a pergunta é 474, né? É isso mesmo. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, né? No sentido de que ele não vai roubar o corpo do outro e não é exatamente. Pode ter muita influência sobre o corpo do outro. Pode até fazer muita coisa que o outro depois nem lembra que foi feito, e, tá? Mas vamos lá, não há exatamente a possessão, né? No sentido de expulsar o encarnado, e não é exatamente assim, né? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então vamos lá. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Aí a gente tem que fazer já uma reflexão aqui. Isso aqui a gente sabe que na verdade é o que acontece, tá? André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, na verdade a gente sabe que é o que acontece, né? Há uma coabitação. Tem um livro até do Hermínio Miranda, que é um grande estudioso da obsessão, né? Reuniões mediúnicas e tal, né? E tem um livro que chama Condomínio Espiritual. Porque tem pessoas que acabam virando um condomínio espiritual, de tanta gente que influencia, ok? Então tem um livro chamado Condomínio, né? Tem um prédio lá cheio de gente. Pô. Às vezes a gente tá, nossa mente, principalmente a pessoa que tem mediunidade e que está muito desequilibrada, porque também não está se conduzindo, às vezes, em termos de hábitos, de uma forma sadia, e às vezes é um verdadeiro condomínio mesmo, está cheio de espírito ali influenciando. É como se fosse um rádio ali, captando um monte de frequências ao mesmo tempo. E todo mundo interferindo na mente do encarnado e querendo que faz uma coisa, faz outra. A Maria Leone colocou legião, né? Exatamente, você vê, Jesus, ele teve um exemplo disso lá, né? Um endemoniado gadareno lá. Como é que é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Tá aí, é um exemplo aí, né? É um exemplo. Muitos estavam influenciando ali o encarnado ali, o endemoniado gadareno na cidade de Gadara, né? Exatamente isso, tá? Os espíritos dizem que a pessoa que está obsediada, a pessoa que está adoecida psiquicamente aqui na Terra, desequilibrada, é geralmente o representante aqui na Terra de uma legião, de um grupo de espíritos desequilibrados, doentes, sofredores, revoltados do plano espiritual. Tá? Então, a pessoa que está aqui adoentada, desequilibrada, né? É geralmente o representante material aqui de um grupo de espíritos, uma legião de espíritos que está necessitado, certo? Ok? Tá?
Então vamos lá, né? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, né? Na verdade há essa coabitação até de mais espíritos, tá? O dono continua ali ligado, mas tem outros que estão ali meio que grudados ali no sistema nervoso, nos centros vitais, né? Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Né? Pode acontecer do encarnado ficar com a sua vontade obnublada, vamos dizer assim, eclipsada, paralisada pela influência dos espíritos ou de um determinado espírito. Pode acontecer, né? Dela ficar subjugada, né? Ou obsediada ao ponto da sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada, né? Ok. Vamos ver a resposta? Sem dúvida. Olha só, os espíritos, sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Aí estão dizendo, né? Esses são os verdadeiros possessos. Não há possessão no sentido deles roubarem o corpo da pessoa, mas eles podem dominar muito a vontade da pessoa, a vida da pessoa, influenciar muito. Esses são os verdadeiros possessos, né? São os verdadeiros possessos, controlados, manietados, como se fosse uma marionete. Sabe aqueles marionetes que você fica, né, com as cordinhas ali, a pessoa, e o bichinho fica ali? Então, a gente vira uma marionete na mão dos espíritos, tá? Então, sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, tá? Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. A fraqueza porque se baseia na fraqueza moral, né? Nas viciações, né? Em todos os hábitos que induzem uma baixa vibração, uma sintonia com espíritos viciosos, né? Espíritos criminosos, né? Então, Alexandre, mas como assim a pessoa desejar essa influência? A pessoa desejá-la? Como assim? Gente, às vezes o encarnado, ele vai se acomodando diante dessas influências. E ele vai meio que abrindo mão, até porque ele está meio desgostoso com a vida, ele está meio desgostoso com enfrentar os problemas da existência, então ele vai cedendo à vontade dele, vai cedendo à vontade dele para os obsessores. Ele vai cedendo o corpo, né? Tudo, né? Ele vai cedendo, vai meio que abrindo mão da própria vida. É uma espécie de autoabandono. A pessoa não pode se autoabandonar? Então tem sempre uma certa anuência do encarnado, seja pelos vícios, pelos maus hábitos, né? Seja pela vontade de autoabandonar-se e deixar-se acomodar nas mãos dos obsessores, seja por culpa que ele traz, né? Por vontade de fugir da vida, entendeu? Então, geralmente, esses processos de obsessão simples, fascinação, subjugação, eles são acompanhados paralelamente por um agravamento de problemas psicoemocionais, tá? Então, obsessão simples, fascinação e subjugação ou possessão é acompanhado paralelamente por um agravamento de problemas psicoemocionais. Então, não é só a influência espiritual. É um conjunto de conflitos, é um conjunto de dificuldades psicoemocionais que vai facilitando, abrindo espaço para a influência espiritual. Entendeu? Então tem uma correlação,
da influência espiritual com os problemas psicoemocionais do encarnado. Ok? É interessante isso, né? Mas é o que a gente observa aí, né? Bastante tempo de atendimento, né? De trabalho nessa área, é o que a gente observa. Você não tem só o processo obsessivo, você tem o processo obsessivo fazendo parte de um problema psicoemocional da pessoa, do encarnado, do obsediado. Por isso que a gente fala, né, que os processos, eles precisam ser, os processos de ajuda, eles precisam da parte espiritual, casa espírita, passe, água fluida, evangelho, oração, leitura, tal, desobsessão. Precisa da psicoterapia, né, via de regra, né? A conversa, o desabafo, falar sobre os conflitos, história de vida, né? Dissolver, né? Traumas, dissolver conflitos, né? E precisa também, frequentemente, da ação medicamentosa. Os casos geralmente mais graves, mais importantes, geralmente precisa desse tripé: remédio, psicoterapia e desobsessão, casa espírita e tudo que tiver direito, tá? Certo, pessoal? Porque tudo, o cérebro muda, o funcionamento do cérebro, ou seja, a parte material muda, a parte bioquímica, né, do nosso corpo, psicobioquímica, né, muda o funcionamento. Os pensamentos, né, a parte emocional muda com o tempo, né, vai se agravando, a manutenção dos conflitos, junto com o agravamento da influência espiritual. O que faz a conexão entre o espiritual e a mente do encarnado são os conflitos do encarnado. Os conflitos, eles são como que as tomadinhas, sabe a tomadinha da parede, né? Você tem a tomadinha para colocar o pluguezinho, né? Os conflitos são as tomadinhas da parede. E a influência do obsessor é o plug que ele coloca na tomadinha. Entendeu? Então a gente tem que ir desfazendo essas tomadinhas, né? Em nós. Desfazer conflitos, desfazer, né, as coisas que fazem a sintonia, autodepreciação, né, pensamentos de baixa autoestima, né, tudo que é coisa negativa na nossa mente, nós temos que ir desfazendo, porque é fraqueza em nós. É fraqueza em nós, é fraqueza no nosso mental, no nosso emocional e também no nosso físico. Nós não podemos cultivar fraquezas, né? Nós temos que transformar fraquezas em forças. Se a gente cultiva fraquezas, nós cultivamos essas tomadinhas que servirão de conexão com a influência perniciosa, que vai se aproveitar dessas brechas aí. Certo? A Maria Leone, como se a pessoa estivesse alienada, vai caminhando passo a passo para a alienação, porque o encarnado foi abrindo mão da sua existência, da sua consciência, da sua vontade, ele foi abrindo mão e colocando na mão dos obsessores, que foram aproveitando da sua fraqueza, da fraqueza da sua vontade e foram dominando cada vez mais. Principalmente quando a pessoa é médium. É mais, é mais fácil essa dominação. Tem muitos espíritos que se aproveitam que a pessoa é médium porque ela é fácil de dominar, porque ela tem uma facilidade maior de sentir a influência espiritual. E a pessoa que não coloca a sua mediunidade nas mãos dos bons espíritos, quem vai utilizar são os espíritos infelizes. De novo, a pessoa que não coloca a sua mediunidade nas mãos dos bons espíritos, quem vai cuidar dela são os espíritos inferiores, os espíritos infelizes. Os espaços acabam sendo preenchidos, vamos dizer assim, né? Se você não preencher de um jeito, vai ser preenchido de outro. Entendeu? Ok, pessoal? Tá? Tá fazendo sentido para vocês? Ok? Por isso que os espíritos falaram, né?
Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Então há um consentimento do encarnado, por incrível que pareça, né? Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, desejar essa influência, né? Por exemplo, o encarnado, às vezes o encarnado mais, uma atitude mais grosseira, mais bruta, assim, às vezes ele tem outros espíritos, ele gosta de se sentir mais forte, mais poderoso, e tem lá os espíritos assessorando ele, tão brutalizados quanto ele, que até aumenta aquela sensação de força e até aumenta a força mesmo da pessoa, né? E a pessoa se sente toda poderosa com a influência de um monte de gente também, espíritos brutalizados. Então ele não está querendo a influência daqueles espíritos, está querendo. Está usando até, está se sintonizando muito bem com aquela influência, né? Vocês entendem? Então ele começa a haver um conúbio mental, energético, físico, né? Que mantém aquele poder todo, aquela força, aquela, né? Que não é só dele, é também de um grupo de espíritos que o assessora, né? Negativamente, tá? Isso para tudo, viu, pessoal? Em todos os sentidos, tá? Muitos epiléticos, continua a resposta, né? Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos, né? Então aqui um outro lado da questão, né? Demonstrando que é, precisa haver o cuidado médico também, né? Aí que precisa haver o cuidado psicológico também, né? Então, muitos que acabam desenvolvendo sintomas, alienação, né? É, mais necessitavam, não só de médico, né? Aqui fala médico só, mas aqui é 1857, né? Mas precisava de um trabalho terapêutico, psicoterápico, né? Muito mais do que exorcismo, né? Do que fórmulas de exorcizar os espíritos, né? Então, aqui demonstra bem o outro lado da questão. Por isso que tem que ter a junção espírito-matéria, né? Por isso que tem que ter, às vezes, dependendo do caso, a medicação, que ajuda muito. Tem que haver a psicoterapia quando há condição para a psicoterapia. Nem sempre há condição. Às vezes a pessoa não está nem conseguindo conversar. Às vezes a pessoa está num estágio mais avançado do desequilíbrio, da obsessão também, né? Que não há condição de conversar a princípio, né? Então vai precisar o remédio, vai precisar o tratamento espiritual. De repente ela começa a ter mais condição de conversar, o verbal começa a voltar, a pessoa começa a ter condição de coordenar os pensamentos, de expressar uma certa coerência. Então vai todo um trabalho de reorganização, mas que deve existir também, né? O trabalho psicoterápico para que a pessoa possa falar, desabafar. Então, o que a gente observa é que às vezes a pessoa, até a casa espírita, né? Os grupos espíritas, muitas vezes tratam, querem que seja tudo espiritual. Então, olha para a pessoa que chega à casa espírita e a pessoa está lá se desequilibrando toda, ficando incorporada e dando maior baile, né? Maior trabalho. E querem resolver tudo só com a desobsessão e com os recursos espirituais. Mas muitas vezes o que o encarnado mais precisa é que olhe a pessoa do obsediado, converse com a pessoa, porque frequentemente o que a gente encontra é uma pessoa que está com problemas familiares, que está com problemas sexuais, que está com problemas físicos, que está com problemas emocionais, que está com problema econômico, que está com problema um monte de coisa, entendeu? Que favorece aquele desequilíbrio todo. A pessoa muitas vezes é médium também. Mas a pessoa precisa ser olhada. A pessoa precisa ser olhada. Precisa ser conversada,
né? Você precisa conversar com a pessoa. Você precisa desabafar, precisa entender o problema de uma forma mais ampla, não achar que é tudo espiritual. Tem as conexões com a questão espiritual, mediunidade, obsessão, tudo mais. Faz parte do problema, mas tem uma parte que está facilitando isso, que é o problema conjugal, que são os traumas de infância, os abusos sexuais sofridos. Aí tem um monte de coisa que pode aparecer, certo? Que são aqueles conflitos que favorecem a obsessão, o descontrole, né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, tá? Aí, frequentemente, a pessoa chega e o pessoal fala assim: ah, a pessoa está com problema de mediunidade. A pessoa está com problema de mediunidade, né? Esse negócio quando a pessoa está com problema de mediunidade, tá bem desequilibrada, mediunidade bem desequilibrada, né? Geralmente não é problema de mediunidade, ela está com problema pessoal, geralmente está com muitos problemas pessoais e estão influenciando, estão aparecendo em forma de desequilíbrios na mediunidade. Não é a pessoa que está sofrendo com a mediunidade, é a mediunidade que está sofrendo com a pessoa. Seria o inverso, né? Vocês entenderam? Então, via de regra, são problemas pessoais que estão desequilibrando o modo da pessoa lidar com a mediunidade. Aí o resultado, né, é desequilibrar a mediunidade, tá? Mas a gente tem que olhar para a pessoa. E quando a gente começa a olhar para a pessoa, é interessante, né? Quando a gente começa a olhar para a pessoa, a mediunidade começa a equilibrar, entendeu? Entre aspas, né? A mediunidade começa a equilibrar. Porque não era a mediunidade que estava desequilibrada, era a pessoa, entendeu? Era a pessoa. Mas quando a pessoa começa a ser ouvida, desabafar, né? Começa a se organizar melhor, a entender melhor certas coisas e tal, né? E organizar a questão familiar, de relações, né? Aí começa a parte mediúnica começa a equilibrar, né? Então é bem interessante. É a pessoa que está pedindo socorro, né, Aparecida? Exatamente, tá? Então é o que a gente observa na prática, pessoal, ok? Nessa junção, né? Matéria, espírito, né? Psicologia, mediunidade, né? Então é o que a gente observa, obsessão, né? Tá? Pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Né? Nós podemos afastar os maus espíritos e libertarmos-nos da dominação se eles estão tendo uma dominação maior sobre a nossa vida, né? Nós podemos fazer esse processo sozinhos, né? Por nós mesmos? Vamos ver aqui, né? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. O jugo é aquele pedaço de madeira que eles colocavam nos carros de boi, né? Prendendo dois bois ali, né? Para que os bois possam levar a carroça, né? É o jugo, tá? Então, às vezes a gente está sob o jugo, né? Sendo controlados ali por determinada ou determinadas entidades, né? Então, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, mesmo no caso dos processos, é preciso a vontade deles de melhorar. É preciso a vontade deles de se libertarem.
Eles têm mais dificuldade, quando estão num processo mais grave, de fazer isso sozinho. Mas tem que ter a vontade deles também. Mas eles geralmente precisam da ajuda de outros, entendeu? Geralmente se precisa da ajuda de outros. Por isso que Jesus ajudava, né? Ajudou a muitos ali que estavam em várias regiões ali necessitados, dominados, né? Sem forças para conseguir. Às vezes o encarnado ele fica tão sufocado sob a influência de certos espíritos que o dominam, que muitas vezes por si mesmo ele não consegue se organizar de modo a sair. Sabe quando você está se afogando e aí você se debate e cada vez fica mais difícil? Muitas vezes é preciso que alguém nos ajude a sair, entendeu? A gente precisa querer também, mas alguém às vezes precisa estender a mão, né? Com preces, com passes, com leituras, com estímulos, leva a gente para casa espírita, conversa com a gente, né? Vocês entendem, pessoal? Tá? Ok? Mas é preciso o encarnado querer também, tá? Para que ele vai precisar fortalecer a vontade dele, porque ele não foi abrindo mão, ele não foi cedendo, né? Então ele vai precisar fortalecer a vontade dele, né? E isso é progressivo também, vai ter que ser trabalhado também. Mas na medida que a pessoa começa a se sentir melhor, ela vai querendo cada vez mais. Ela vai percebendo que ela precisa, ela vai querendo se libertar cada vez mais, tá? Ok? Aí, a princípio, a pessoa não consegue fazer prece, a pessoa não consegue ler, então precisa da ajuda de outro. Daqui a pouco ela já começa a conseguir, né, formular algumas frases, uma prece, uma leiturazinha de uma mensagem pequena, e que ela vai exercitando, ela vai readquirindo maior lucidez, vai fortalecendo a vontade, e passo a passo ela vai recuperando aquele território perdido, né? É muito importante as reuniões mediúnicas nesse processo. É muito importante, porque às vezes a pessoa está tão sufocada no meio das influências que se não é os grupos mediúnicos conversarem, às vezes eles trazem alguns que estão influenciando a pessoa ali para a reunião mediúnica. Então a gente vai conversando com o espírito, por que que ele está odiando tanto, o que que aconteceu. A gente vai tentando que o espírito desabafe também, que ele também comece a colocar para fora o ódio, as mágoas e tudo mais. Você vê que é uma psicoterapia com os dois lados. É com o encarnado e é uma psicoterapia com o desencarnado, que é feito através das reuniões mediúnicas, geralmente. Tá? Psicoterapia com os desencarnados, né? Então, isso às vezes já vai aliviando um pouco aquele peso que estava sobre o encarnado. Já vai melhorando um pouco o seu ambiente e de repente ele começa a sentir um pouco mais de facilidade de orar, já começa a dormir um pouco melhor, já começa a se alimentar melhor, já começa a raciocinar melhor, né? Então ele começa a readquirir maior condição de se ajudar. É muito complexo, pessoal. É uma ciência isso aí, né? É uma ciência de ajudar, né? É uma ciência de socorrer, né? Que a casa espírita proporciona, né? Os grupos mediúnicos que prestam um trabalho muito importante, tá? Ok? Então sempre é possível, quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira, né? Então ele vai fortalecendo a vontade e vai cada vez se libertando mais, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha. É, eu acho que nós vamos dar uma paradinha, pessoal, porque vai continuar ainda, né? Um pouco aí, não vai demorar muito, não, mas para não ficar muito cansativo, né? Porque também é um estudo denso, né? E, e é bom que a gente vá devagar, né? Não forçar muito também, tá?
E Jesus, né? O Evangelho, né? Jesus tem uma vibração toda especial. Falar de Jesus, ler o Evangelho, né? Evangelho no lar, né? Jesus, por isso que ele foi, por excelência, o psicoterapeuta de encarnados e desencarnados, né? Foi o psicoterapeuta celeste, ajudando, né? Encarnados e desencarnados, né? Então, por isso que é importante estudarmos o Evangelho e usarmos essa energia, trazermos essa energia para a nossa vida, porque ela é altamente terapêutica, tanto para nós quanto para os espíritos necessitados. Precisam muito de Jesus, assim como a gente precisa, tá? Como um referencial moral, né? De mudança de conduta moral. Porque não tem desobsessão, pessoal, sem alteração na conduta moral, né? A mudança dos comportamentos para melhor. É isso que é mudança moral. Mudança dos comportamentos para melhor, para um comportamento mais saudável, né? Relações mais saudáveis, né? Então, isso o Evangelho nos ajuda muito, tá? Então, vamos, né? Vamos fazer a prece, né? Para agradecermos esse momento. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, os espíritos amigos que nos trouxeram as respostas e que estão aqui também, essa pleiade de espíritos que ajudam o desenvolvimento da doutrina espírita, que ajuda a divulgação desses conceitos libertadores nas casas espíritas, em todo o canto, onde hajam pessoas devotadas ao bem e desejosas da melhora, da cura espiritual, da cura profunda, que é feita dentro de nós, nos nossos pensamentos e sentimentos. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção da presença dos amigos no campo material e também todos aqueles no campo espiritual, em que nós pudemos trocar energias e conceitos num clima de fraternidade, de amizade, como prenúncio das relações que se estabelecem na vida maior. Que a tua luz ilumine a nossa existência cada vez mais e que possamos manter essa luz acesa em nós e em nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, tá? Jesus abençoe a todos. E amanhã a gente está junto aqui para mais um estudo do livro Ação e Reação. A gente está quase acabando o livro, né? Então a gente conta com a presença de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.